E aí galera, beleza? Vamos aqui a solução da atividade do dia 24/8. Então, essa atividade foi uma atividade sobre adição de números inteiros. Então vamos lá. Então, as questões a seguir estão relacionadas às temperaturas de algumas cidades medidas em um mesmo dia. Aqui temos aqui o planisfério, a localização de algumas cidades, Brasília, deserto do Atacama. Vamos ver aqui a primeira questão. Então, em Brasília, capital do Brasil, a temperatura mínima foi de 20 graus Celsius. Como a temperatura nesse dia subiu 8 graus Celsius, qual foi a temperatura máxima registrada em Brasília nesse dia? Então, bem simples, né? Então, se a temperatura mínima foi 20 graus, então diz aqui que a temperatura nesse dia subiu 8 graus, basta somar 20 mais 8 e dava 28 graus Celsius. Segunda questão. Em Toronto, no Canadá, às 6 horas da manhã, os termômetros registravam menos 1 grau Celsius. Ao meio-dia, a temperatura tinha aumentado 6 graus Celsius. Qual foi a temperatura ao meio-dia? Então, os termômetros estavam registrando menos 1, né? E ao meio-dia, ela aumentou para 6 graus Celsius. Basta fazer menos 1 mais 6. Então, 6 menos 1 dá 5 graus Celsius, certo? É só você pensar aqui, ó, que a temperatura estava negativa, aí foi subindo, né? De menos 1, aí passa por 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, 5 graus Celsius. Terceira questão. Em Chicago, nos Estados Unidos da América, a temperatura medida a meio-dia foi de menos 8 graus Celsius. Ao meio-dia, a temperatura havia subido 7 graus Celsius. Qual foi a temperatura medida em Chicago ao mesmo dia? Então basta fazer novamente a operação. Menos 8 mais 7 vai ser menos 1. Então menos 1 grau Celsius. Quarta questão. No deserto do Atacama, no Chile, deserto mais alto e árido do mundo, ao meio-dia foi registrada a temperatura mais alta do dia. Em menos de 24 horas, a temperatura caiu 40 graus Celsius, chegando a menos 2 graus Celsius. Temperatura mínima. Qual foi a temperatura máxima nesse dia no deserto do Atacama? Então, novamente, basta você fazer essa operação. 40 graus, né? 40 graus Celsius menos 2 graus Celsius. Então, 40 menos 2, 38. 38 graus Celsius, né? Então, o raciocínio dessa questão é só você pensar no termômetro, né? Que a gente já viu. Tá aqui. Se ela caiu 40 graus Celsius e ficou em menos 2, né? Se tivesse uma retazinha assim do termômetro. Então bastava você fazer essa subtração, 40 menos 2. Então, ou seja, o termômetro estava medindo 38 graus Celsius, né? Então foi a temperatura máxima nesse dia, certo? A quinta questão. Jonas entrou no elevador no andar térreo. Desceu inicialmente 2 andares e em seguida subiu 6 andares. Em qual andar o elevador parou? Então, ó, ele estava no térreo, ou seja, no andar 0, né? Então, desceu inicialmente 2 andares, ou seja, menos 2. Ele desceu menos 2, certo? 2 andares ele desceu. Estava no térreo, certo? Nível 0. Aí desceu 2, então fica menos 2. Em seguida subiu 6 andares. Então, estava no menos 2, aí foi subindo. Menos 2 ele estava, né? Aí menos 1, 0, né? 0, 1, 2, 3, 4. Então, em qual andar o elevador parou? No quarto andar, né? Basta fazer novamente. 6 menos 2, né? 4. Porque ele desceu 2 andares, então menos 2. Então 6 menos 2 fica 4. Então o quarto andar, certo?